Paz seja convosco, hoje é dia 15 de agosto de 2021. Eu quero compartilhar com os irmãos Lucas 9,62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando nós somos chamados pelo Senhor Jesus, quando nós entendemos o que é viver um relacionamento com Deus, nós aprendemos que muitas das coisas as quais nós costumávamos praticar, elas entristecem o coração do Senhor. E quando nós aceitamos esse chamado, nós começamos a ser moldados pelo Espírito Santo. Então, coisas as quais nós fazíamos antes que agradavam a nossa carne, hoje entristece o coração do Senhor e nós deixamos essas práticas. Quando o Senhor Jesus ele começou a chamar os seus discípulos, ele falava para todos aqueles que quisessem o seguir, que deixassem, que abrissem mão das suas próprias vontades, dos seus desejos, dos seus sentimentos, que carregassem as suas cruzes e que o seguissem. Você dizer que é cristão é muito fácil. Agora, você realmente ser um cristão não é uma tarefa nada fácil. Não é impossível, porém não é algo fácil. Muitas pessoas, elas romantizam o ser cristão. Ser cristão é algo que vai nos confrontar todos os dias, dia após dia. Todos os dias, nós, involuntariamente, nós erramos, nós pecamos e nós entristecemos o coração do Senhor. Mas as misericórdias do Senhor, elas renovam a cada amanhecer. E o Senhor ele tem nos dado chances e chances. Enquanto nós temos o fôlego de vida, o Senhor ele tem nos dado chance para recomeçar. A palavra do Senhor diz que existirá um tempo que não existirá mais tempo. Existirá um tempo em que nós iremos invocar o nome do Senhor e o nosso Senhor ele não estará mais perto. Quando a palavra do Senhor diz que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, fala que quando nós aceitamos esse chamado de fazer discípulos, de ir e fazer discípulos, a nossa prioridade é o Senhor Jesus. Infelizmente, existem muitas pessoas que elas aceitaram o chamado, porém, em algum momento, mesmo com a mão no arado, mesmo fazendo a obra, por algum momento, elas olharam para trás. E nós bem sabemos que a palavra do Senhor, ela nos faz uma referência de uma certa mulher que em um determinado tempo da sua vida, quando o Senhor estava dando um grande livramento para a sua família, para a sua casa, para essa mulher e sua casa, através da vida do seu marido, essa mulher, ela olhou para trás. O Senhor, quando ele fala que o olhar para trás, ele remete com que nós venhamos sentir saudades do pecado, sentir saudade da podridão a que Satanás, ele nos escravizou há algum tempo. E nós bem sabemos que essa mulher, a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Ela ficou estagnada, ela não tinha mais como andar, ela perdeu a sua vida, porque ela sentiu saudades e se deixou seduzir pela podridão do pecado de Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando nós colocamos a mão no arado, nós não devemos olhar para trás. E, infelizmente, nós temos visto muitos líderes olhando para trás. Nós temos visto muitas pessoas que aceitaram o seu chamado, mas que por algum momento, por alguma dificuldade, talvez até mesmo dessa pandemia, estão dormentes, estão deixando tudo para depois, depois eu vejo, depois eu faço. Nós não estamos vivendo o tempo da igreja na face da terra para descansar. Nós não estamos vivendo o momento em que nós possamos recuar ou adiar ou deixar para depois.
No momento em que nós estamos vivendo hoje, baseado nas Escrituras, nas santas e sagradas Escrituras, era um momento em que pessoas estariam fazendo filas para entrar dentro das igrejas. Era um momento em que pessoas chamadas pelo Senhor precisariam estar gritando nas ruas que Jesus está voltando, que nós devemos nos arrepender, que nós devemos nos converter, que nós devemos consertar o nosso altar perante o Senhor Jesus. Mateus 25, a palavra do Senhor vai falar sobre a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nércias. Nós estamos vivendo esse momento, meus amados, onde parte da igreja tem se consagrado, tem orado, tem jejuado, tem feito depósito ao Senhor. Mas também no meio dessa igreja, também existem pessoas que estão preocupadas com status, com dinheiro, com prosperidade, com bênçãos. Não é errado nós almejarmos o melhor dessa terra. O errado é nós priorizarmos coisas e deixar como secundário o nosso relacionamento com Deus. Existem tantas pessoas que se preocupam com seus corpos, que se abstêm de comida, não por um jejum santo. Existem tantas pessoas que passam dias e dias numa academia. Existem tantas pessoas que fazem intervenções cirúrgicas para conseguir o corpo, o rosto desejado, porque pessoas estipularam um certo padrão de beleza. Se essas pessoas se preocupassem com as suas almas, o tanto que se preocupam com a sua estética. Se essas pessoas, o tempo em que elas vão para a academia, elas se preocupassem em dobrar os seus joelhos e buscar a sua face, a face do Senhor Jesus. Se essas pessoas tirassem um pouquinho desse tempo que é sagrado de academia e lessem, aprendessem da palavra. Eu não estou falando que é errado você fazer exercícios ou ir atrás da sua saúde. Eu estou falando para aquelas pessoas que se tornaram escravas da estética, da beleza. É para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando para líderes que se deixaram acomodar, que acham que culto uma vez na semana tá ótimo. Eu estou falando para pessoas que conhecem a palavra do Senhor, mas que por causa da pandemia estão tirando um tempo com Deus. Agora não é tempo ainda. Eu preciso de um tempo para saber o que eu realmente quero. Hoje você tem esse tempo. Hoje o Senhor está te dando toda a oportunidade que muitas pessoas que acordaram hoje e que já não tem mais o fôlego de vida não tem. E nós temos essa oportunidade, nós temos essa chance. Nós temos a chance de ir atrás dos que vendem o óleo, o azeite, porque o noivo está chegando. Os ponteiros estão prestes a bater meia-noite. Se o Senhor pedir a tua alma ainda essa noite, o que você tem para apresentar ao Senhor? Como está a sua vida mediante a presença do Senhor? Todos os dias nós precisamos melhorar. Mas nós não podemos nos acomodar com as dificuldades, nós não podemos nos acomodar com as facilidades, nós não podemos nos conformar com o pecado dos outros. Nós estamos aqui para confrontar, para exortar com amor, porque o Senhor, Ele vai requerer da minha vida e da sua vida por muitas almas que estão descendo e indo para o inferno. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia que chegou um tempo em que o Senhor, Ele sentia náuseas daquela igreja, porque a igreja era morna,
A igreja, ela não era fria, ela não servia para refrescar. E ela não era morna, ela não servia para fins medicinais. Ela era uma água morna, que dava enjoo. Sabe aquela igreja que adora com a boca, mas que aceita todo tipo de pecado dentro dela para não perder membro? Aquela antiga história que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus, ele não tem parte com o pecado. Deus, ele não ama o pecador, porque o pecador é aquela pessoa que vive no pecado. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor, eles fazem festa nos céus quando um pecador se arrepende. Quando o pecador se arrepende, ele deixa de ser um pecador. Um pecador é alguém que vive permanentemente no pecado. Se o Senhor, ele amasse o pecador, todos os dias, todos os momentos, teriam festa no céu. Quando nós pecássemos, teria festa no céu, porque Deus, ele ama o pecador. Não, Deus, ele ama o pecador quando o pecador, ele se entrega aos pés do Senhor e ele deixa do pecado. É bem verdade que todos os dias nós vamos pecar, mas são pecados inconscientes. São pecados aos quais todos os dias nós vamos nos aprimorar. Todos os dias o Senhor, ele vai nos moldar e nós temos que nos deixar permitir o Senhor nos moldar. Hoje, o Senhor ainda está nos exortando. Hoje o Senhor ainda está nos dando tempo. E essa semana eu estava orando e o Senhor falava que está chegando o tempo em que Ele vai separar o joio do trigo. E esses escândalos que nós temos visto nesses últimos dias, de dentro das igrejas, não é nem o joio nem o trigo, são ervas daninhas que estão infiltradas e que estão matando o povo de Deus. É muito sério o que está acontecendo nos dias de hoje. Tantas doenças, tantas enfermidades, tanto desamor, tanta violência. Pessoas matando pessoas simplesmente por matar. Nós estamos vivendo o princípio do fim. Infelizmente, existe liderança que estão dormindo. Lideranças que estão preocupadas com tantas coisas, mas não com almas. Se você não conseguir cantar, não canta. Se você não conseguir falar, não fala. Se você não conseguir pregar, não prega. Mas busca a face do Senhor. Clama ao Senhor. Muitas vezes nós não temos sermões bonitos, palavras bonitas, mas nós podemos todos nos reunir. Nós podemos nos reunir num só espírito e clamarmos: essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja simples. Uma igreja que prega a palavra sem enfeitar. Uma igreja que não ostenta. Uma igreja que ama. Tantos escândalos têm acontecido. O coração do Senhor está ferido e a ira do Senhor virá sobre a terra. A ira do Senhor, ela já está vindo. Quem acompanha o canal, lembra que há 6 anos atrás o Senhor me dava sonhos e que o Senhor falava que a ira do Senhor estava vindo ao Brasil. A ira do Senhor está alcançando a nossa nação. E existem pessoas dormindo. Existem pessoas preocupadas com fulano, com ciclano. Gente, não é mais tempo de você se preocupar com os demais. É tempo de nós amarmos todo. É tempo de nós buscarmos Jesus. É tempo de nós perdoarmos e pedirmos por perdão. É o tempo de nós sermos imitadores de Cristo. Porque o relógio vai bater meia-noite. Infelizmente, nem todos que estão dentro das igrejas, nem todos aqueles que falam de Jesus irão subir. Hoje o Senhor está nos dando uma nova oportunidade.
Hoje é dia de acordar do sono dormente. Hoje é dia de esquecer todo o supérfluo e buscar a face do Senhor Jesus. Deus abençoe. Paz seja convosco.